partes, né? Um tema muito precioso, a maior batalha já pelejada, né? Então nós vamos ouvir diretamente nosso mensageiro. Eu creio que muitos irmãos têm lido essa mensagem, mas vamos ouvir diretamente o mensageiro pregando para nós. Não é maravilhoso isso, irmãos? E temos então em 3 partes. Veja, é um culto de 3 horas, né? E um pouquinho. E nós rodando ele em tempo real, vai dar as mesmas 3 horas, né? Por isso é a tradução simultânea. Então, como temos falado para os irmãos, a gente perde, assim como o José tem falado, né? A gente perde algumas palavras que o tradutor, né, não consegue acompanhar a tradução simultânea, mas os irmãos que têm participado já de cultos assim, simultâneo, eu creio que todos nós temos sido grandemente abençoados, porque nós perdemos um pouco na tradução, né? Em algumas expressões, algumas palavras, mas a mensagem é perfeitamente compreendida, né? E nós ganhamos na dinâmica do Espírito, é verdade, irmãos? Na unção, né? Então nós vamos ter esse trabalho começando hoje à noite, se Deus permitir, e convidamos a todos para escutar diretamente o mensageiro, amém? Se nós né, viemos à casa de Deus e recebemos a bênção através da palavra, porque a mensagem é a mesma, né? Lida, escutada, mas assim, quando o pastor vem, o missionário vem, o ministro vem e prega, e eu creio que muito mais se nós podemos ouvir o sermão diretamente do mensageiro, né? E é um clamor que o Espírito Santo está tendo nesses últimos dias para que nós ouçamos, né, reunidos na igreja, né, a voz do mensageiro, não é verdade, irmão? É um clamor do Espírito Santo, né? E Deus tem colocado na mesa de uma maneira tão preciosa que nós hoje podemos vir e ouvir a voz de uma maneira bem entendível, não é verdade? Através dos tradutores e assim por diante, né? Então, amados irmãos, vamos abrir a escritura em Gênesis capítulo 28, né? Eu creio que os irmãos já abriram, né? E essa mensagem, então, que eu anunciei para os irmãos, são em 3 partes, né? A última parte nós vamos anunciar, que é uma parte da cura e libertação, né? E nós vamos, se Deus quiser, nessa oportunidade também ficar nesse espírito, né? Para deixarmos o Espírito Santo trabalhar conosco, né? Então, amados irmãos, 28, versículo 14. Gênesis 28, capítulo. Nós vamos iniciar esse tema aqui, é um tema, né? Jeová com sua família. E essa é a escritura que nós vamos ler. E a tua semente, versículo 14, né? E a tua semente será como o pó da terra, e entender
Então temos um quadro espiritual, né, de um espírito né, no espírito eterno, que chama Elohim, aquele que existia de si mesmo. Então, quando Deus já veio condescendendo, né, criou primeiro o homem espírito, né, e ali não havia problemas nenhuma, nós não temos problema nenhuma na nossa teofania, verdade? Somente que nós não se lembramos de muita coisa. Amém, irmãos? Assim diz a palavra, que Deus fez o homem espírito, a sua imagem e semelhança, e esse homem, pois, nunca caiu. É verdade, irmãos? A teofania nossa, nunca. Não temos problema. Os problemas estão no homem terreno, né? Quando nós somos criados do pó da terra, então aí, verdade, houve uma queda, né? E nós vamos ler passo a passo. Então aí onde que Deus se intitulou Jeová, né? Verdade, porque ele, como Elohim, né? Verdade, ele estava sozinho, né? E ele tinha os atributos, em Gênesis 2, nós vamos ler. Então Deus já estava constituindo uma família aqui na terra, verdade? Então Jeová é usado na Bíblia quando ele é pai, né? Ele já está formando uma família, né? Então Jeová com sua família, verdade? E então nós vamos observando, verdade, que essa família então, pois a família terrena teve problemas, né? Mas nós somos chamados pela palavra, né, para formar parte dessa grande família, né? Verdade, irmãos? Que é a família de Deus, né? A Bíblia diz, né? Verdade, concidadão dos santos e da família de Deus, não é verdade, irmãos? E essa família, a Bíblia diz que ela tem um nome, né? É assim ou não é? Verdade? Todos que fazem parte dessa família têm um nome, né? E o nome nós já sabemos quem é, né? É o Senhor Jesus Cristo, amém? E nós estamos aprendendo com o desvelar de Deus, né? Nessa era, especialmente do Apocalipse, está mostrando que Jesus, né, o Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus. Amém? Verdade? Porque os ensinadores das eras, pois não tiveram a revelação correta, perderam a revelação na primeira era da igreja, né? Porque havia um combate, assim como houve nos céus, desceu para a terra esse combate, né? E nós vemos que então, os ensinamentos da palavra que começou na primeira era, corretos, né? A primeira era teve o ensinamento correto da palavra, né? Mas vemos que Satanás começou a tirar essa revelação da igreja, né? Não é o nosso tema nessa manhã, mas chegou um tempo, e esse é o tempo, né, da restauração de todas as coisas, amém? Então volta a revelação completa da palavra, né? Os irmãos nós desfrutamos domingo passado a continuação do tema da porta aberta, né? E da hora undécima, está maravilhoso, né? Em breve, se Deus permitir, então, nosso irmão continua com esse tema, né? E então chegaria um tempo, verdade, que a palavra de Deus seria novamente ensinada corretamente, né? Isso quer dizer, a revelação da palavra seria dada a conhecer inteiramente novamente, não é verdade, irmãos? Então o Apocalipse revela quem? Revela Jesus Cristo, amém? Apocalipse não revela outra pessoa, não revela João o escriba, né? Verdade, revela a Jesus Cristo, né? Eu sou o primeiro e o derradeiro, né? Fora de mim não há outro Deus, não é assim, irmãos? Eu sou o Todo-Poderoso, sou o Alfa, o Ômega, né? Então, nós vemos que Jesus Cristo está se dando a conhecer, né? Totalmente nessa era da igreja. Verdade, irmãos? Então, não é preciosa a palavra? Então, nós vemos que temos dois quadros, né? Nesse quadro, temos um quadro espiritual e um quadro terreno, não é assim? Por isso que muita gente confunde Jesus, né, como um homem terreno, na verdade, e então confunde ele apenas como se fosse um profeta de Deus, né? E ele realmente foi isso. Ele foi profeta, ele foi pastor, ele foi sacerdote, ele foi tudo, não é assim? Mas ele também foi Deus, a plenitude do Espírito Santo em carne, né? Verdade? Então esse é um grande mistério que a palavra de Deus vai nos revelando
para dar a conhecer a Jesus. Esse Deus, né, poderoso, né, esse Deus que criou todas as coisas, que criou o céu, a terra, criou os anjos, né, criou o homem à sua imagem e semelhança, e esse mesmo Deus também desceu na terra, verdade? E desceu e mascarado, como a palavra de Deus nos mostra, né? Através de uma máscara, de um véu. E esse é o véu, é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Verdade, irmãos? Então, amados irmãos, Jeová com sua família, né? Então o mensageiro diz, porém, em Gênesis capítulo 2, quando ele fez o homem, ele disse, eu sou, já em Gênesis capítulo 2, né? Em Gênesis 1, nós vemos que Deus estava criando todas as coisas, né? Mas em Gênesis 2, estava materializando já o homem espírito, né? Verdade? Então, quando ele materializou, quando o homem foi criado do pó da terra, então isso foi o templo, por assim dizer, né? Para nós entendermos mais, esse foi o templo para o homem espírito habitar. Amém, irmãos? É dois homens, na verdade, né? Um homem espiritual e um homem carnal, de carne, do barro, né? Mas esses dois formam uma unidade. Amém, irmãos? Assim como Jesus, né, na terra, sendo o Cordeiro de Deus, e a pomba tipifica o Espírito Santo, por isso que a profecia dizia, quando vires a pomba descer sobre aquele que a pomba descer, esse vai ser o Messias, né? Esse vai ser o enviado. Então João estava olhando, né? Ele batizando as pessoas, e quando ele viu o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verdade, irmãos? Então o que acontece? O Espírito Santo, esse Logos, que é esse Elohim, né? esse Elohim descendo, já na forma do Logos, porque o Logos o que é? É um corpo teofânico desse Espírito, que a Bíblia diz que nenhum homem jamais viu a Deus. Amém? Que coisa profunda a palavra, né? Nenhum homem jamais viu a Deus. Mas Moisés, pois dessa forma do Espírito, pois não viu. Amém? E olha, Moisés estava dentro da nuvem, né? Não houve um profeta na qual, pois, verdade, teve tanto tempo dentro da nuvem, né? Verdade, conversando com Deus. Verdade? Mas vemos, irmãos, que a Bíblia diz que nenhum homem, né? Então nem Elias, nem Moisés, ninguém jamais pôde ver a Deus da forma do Espírito, né? Que coisa, né? Mas da forma do Logos, né? Que esse Logos exatamente é o próprio Elohim, né? Tomando uma imagem dele mesmo, a Bíblia diz, a imagem do Deus invisível, né? Então dessa maneira assim, não é verdade? Então nós vemos que essa é a maneira, então, que o Espírito Santo desceu e se uniu na pessoa de Jesus Cristo, amém? Então o Cordeiro se unindo com a pomba. Quanta unidade faz? Uma só. Amém? Então, quer dizer, os dois, né, se unindo, formando uma unidade, né? O Espírito Santo na forma de uma teofania, o Espírito Santo descendo e se unindo com o Cordeiro. Agora, nós somos, né? Nós somos o Cordeiro. Amém, irmãos? Cada filho de Deus é um Cordeiro. Temos que ser essa ovelha. Não é assim? A Bíblia nos chama de ovelha, né? Devemos ser, na verdade. Então, a natureza da ovelha, ela precisa estar, né, com a natureza correta, verdade, para que o Espírito Santo possa se unir. Amém, irmãos? E a palavra de Deus que temos recebido nesses dias é justamente para trazer a nós essa natureza. Verdade, irmãos? A natureza de uma ovelha, né? Por quê? Porque a pomba pode descer sobre a ovelha. Amém? Verdade, irmãos? O Espírito Santo pode descer sobre o cordeiro, né? Como o mensageiro nos ensina, né? A pomba é um animal muito sensível, é ou não é? Ela não poderia descer sobre um outro animal, verdade? Mas sobre o cordeiro, que é um animal manso, não há na terra um animal mais manso do que o cordeiro, não é assim uma ovelha? É assim, irmãos? A ovelha precisa ser guiada, né? Como sabemos, né? Uma ovelha, ela não tem como se guiar a si mesma, assim como nós, né? Veja, como ovelhas de Jesus, né? Nós não temos a capacidade de nos guiar a nós mesmos. Verdade, irmãos? Por mais que nós tenhamos o desejo, e devemos ter, né? Mas de servir a Jesus, de ler a palavra, ouvir, e devemos praticar, porque senão a nossa fé é morta, né? Mas mesmo assim, a ovelha precisa ser guiada, né? Verdade? Ela não tem
como se guiar a si mesma, verdade? Nós, quando estávamos no mundo como pecadores, atolados, né? Éramos ovelhas, sim, perfeitamente. Na economia de Deus éramos ovelhas, porque Jesus disse, né? Que nós somos ovelhas do seu pasto, a Bíblia diz, Jesus disse, né? Nós somos ovelhas, e por isso podemos ouvir a voz do bom pastor, porque somos ovelhas, amém? Porque o evangelho é pregado para a multidão de pessoas, e as pessoas não ouvem, pois Jesus está falando, né? As suas ovelhas, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz. Verdade, irmãos? Então, naturalmente, cada filho e filha de Deus é uma ovelha, né? Somente que estávamos atolados nesse mundo do pecado, né? E uma ovelha, quando está perdida, ela não encontra o seu caminho, assim, no natural. Por isso, o bom pastor, né, das 99, saiu procurar aquela ovelha, porque ela não pode retornar sozinha. Não é verdade, irmãos? Precisa do pastor encontrar a ovelha perdida, né? Então nós, no mundo, não tínhamos como nos encontrar a nós mesmos, né? Então Jesus veio ao nosso encalço, né? Verdade, é Ele que, como Salvador, Ele nos alcança na sua misericórdia. Por mais que pessoas se esforçam, né, para ser salvo, para servir a Deus, verdade, mas se o bom pastor não alcança aquela pessoa, irmãos, a pessoa não encontra o seu caminho. Por isso que muitas pessoas são enganadas nas suas religiões, pessoas honestas, sinceras, né? Mas se nós podemos ouvir a voz de Deus, como Jesus nos ensina, né? As ovelhas ouvem a minha voz, né? Então ele tem uma voz, e essa voz é a Bíblia, amém, irmãos? É a profecia, verdade, é o chamado para esse dia. As ovelhas de Lutero ouviram a voz de Jesus através de Lutero. A de Wesley ouviram a voz de Jesus através de Lutero. Da Rua Azusa ouviram a voz do movimento da Rua Azusa. É verdade, não é? No dia de Paulo, as ovelhas de Jesus ouviram a voz através do ministério de São Paulo. Verdade? Então, essas 7 vozes, 7 espíritos estão chamando durante as eras, né? Por quê? Porque Jesus disse, as ovelhas ouvem a minha voz. E essa voz é a palavra de Deus, amém? Não 90%, 99%, 100% a palavra, não é verdade, irmãos? Então a voz de Deus, o chamado de Jesus faz a diferença, né? Porque quando nós ouvimos a palavra, viemos, aprendemos de Jesus Cristo, amém, irmãos? Não temos aprendendo uma igreja fulana, ciclana, beltrana, apesar que todas as igrejas são boas, né? Vieram da reforma, mas nesses dias a voz de Jesus é o 7º anjo, amém? Não é o primeiro anjo, Paulo, um grande servo de Deus, está ali, ele escreveu as cartas, é a palavra de Deus. Irineu, Martim Columba, Lutero, John Wesley, verdade? Mas a voz de Deus nesse dia, para trazer a revelação, para dar a conhecer o que Paulo escreveu, o que os profetas escreveram, verdade? Então vem através de Jesus, usando o 7º anjo, amém? Verdade? Porque Deus tem a sua providência, né? Senão nós estaríamos todos enganados, amém, irmãos? Então temos uma mensagem, verdade, que prepara para nós sermos uma ovelha, né? Transforma a nossa vida através dessa palavra, né? Por quê? Porque o Espírito Santo vem se unir, verdade, né? Vem pousar sobre essas ovelhas, né? Que aceitaram, creram em Jesus Cristo, amém, irmãos? Diz a palavra, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Jesus não muda, né? Se nós vivêssemos no tempo de Paulo, nós ia crermos em Paulo. E a mensagem de Paulo não era dele, era de Jesus, né? Irineu, se nós vivêssemos naquele tempo lá, nós íamos crer na mensagem de Irineu. E assim por diante, né? Martim Columba. Se nós vivêssemos Lutero, nós como ovelhas iríamos crer na mensagem de Lutero. Amém? Então por quê? Porque nós somos ovelhas. Mas como nós fomos colocados nessa última era, irmãos, então nós ouvimos a voz de Jesus através do seu último mensageiro, amém? Porque depois desse não tem mais mensageiro, amém? Acabou-se, né? A igreja está retornando para o lar, amém, irmãos? E o evangelho está retornando para os judeus, amém? Então, amados irmãos, vamos então dar um fundo nesse tema, né? Jeová com sua família. Então, capítulo 2, nós vemos então que Deus está formando uma família terrena, né? Porque a celestial já estava na economia de Deus, né? Deus já havia criado os anjos, havia criado o homem à imagem e sua semelhança, e nós estávamos nessa comunidade, nessa família, como filho de Deus, nós estávamos se regozijando, não havia problemas, amém, irmãos?
Mas os propósitos que Deus tinha, ele tinha um quadro tão tremendo dele desprender os seus atributos, que nós, né, nós nos propusemos, diz a palavra, na conferência, na grande conferência com Deus, né, nós nos propusemos a vir manifestado em carne. Verdade? Então tem uma escritura que diz no Novo Testamento, né, como nós fomos manifestados em carne e sangue, né? Não que nós éramos, não, nós éramos seres espirituais, espírito, né, formado em mais semelhança, mas viemos manifestado em carne e sangue, né? Por isso a Bíblia diz, carne e sangue não herda o reino de Deus, não é verdade, irmãos? Mas nós viemos, concordamos, aceitamos e nos propusemos a vir nesse mundo, amém? Porque Deus não obriga nada a ninguém, irmãos. Mas, irmão Bissoli, se nós ouvirmos a palavra e Jesus nos ajudar, que nós podemos deixar Ele curar a nossa amnésia, né? Porque entramos num campo de amnésia, é ou não é? Mas a palavra vai curando nossa amnésia, e à medida que vai curando, nós vamos saber que nós não somos apenas, né, uma pessoa de tantos anos, né, criado aqui na terra, através de uma árvore genealógica humana. Não, irmãos, nós estamos acima disso, né? Nós viemos de uma criação original, verdade, dessa família espiritual, verdade, na qual nós nunca tivemos problemas, amém? Os problemas estão aqui na terra, né? Mas nós vendo todo o propósito que Deus tinha, né, verdade, e Ele tinha seus atributos, né? Já havia criado os anjos, havia criado o homem à sua imagem e semelhança, e Ele já era adorado, e já era Deus então, né? Porque antes disso, Elohim não tinha ninguém para adorar. Então diz a palavra que Ele estava sozinho, né? Então Ele não podia ser adorado, então não tinha como Ele ser Deus, porque não era adorado, né? Deus é algo que é adorado, né? Então nós temos que cuidar. Se nós adoramos alguma coisa, é verdade, na nossa vida, pois fazemos, né, um deusinho à parte, né? Verdade, se nós adoramos, pois quantas coisas o ser humano pode adorar, não é verdade, irmãos? Pode adorar, o Brando diz, você pode adorar o seu carro, você pode adorar a sua esposa, a sua família, você pode adorar o dinheiro, a fama, você pode adorar a sua casa, quantas coisas? Um ídolo, né? No mundo as pessoas têm tantos ídolos, né? O cantor fulano, ciclano, betano, as pessoas têm tantos ídolos, não é assim, irmãos? Aqueles são deuses, né? O fulano de tal lá, para certa nação, é o deus do futebol. Pobre, miserável nação, né? Verdade, um deus chafa, né? Coitado, né? Um miserável caído, não é verdade, irmãos? Mas as pessoas fazem dele um ídolo, não é verdade, irmãos? Então nós podemos fazer vários ídolos, né? Que Deus tenha piedade de nós. Amém? Que Deus tenha piedade, não é verdade, irmãos? E é por graça que nós somos salvos, amém? Mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, né? Mas a palavra de Deus, então, vem, verdade, na nossa alma, no nosso coração, para o quê? Para nos tirar desse paganismo, né, dessa idolatria, porque queira ou não queira, nós viemos de um quadro de idolatria, né? Como seres humanos, nascemos idólatras, gentios, pagãos. Verdade, irmãos? Os judeus vêm de um quadro um pouquinho melhor, na verdade, né? Os judeus, quando nasce numa família judaica, ele tem um ensinamento diferente, né? Eles já são separados, porque como nação, Deus sempre tratou como um povo separado. Eles não entram nesse campo dos gentios. Gentios eram, né, aos olhos do povo judeu, nós éramos imundos. É considerado como cães. É verdade, não é? Por isso aquela mulher diz, Senhor, mas os cães também comem a migalhinha, né? Verdade, os filhotinhos, né? Os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor, né? Nós éramos pagãos, irmãos, né? Porque de berço, quantos de nós fomos ensinados a crer em um Deus só? Pois é difícil, né? Alguém aqui, eu fui criado numa família, né? Desde pequenininho fui criado. Não, nós fomos criados como gentios pagãos, né? Idólatras. É ou não é? E crescemos no paganismo, né? Arruinados, com a nossa mente arruinada, uma mente pagã, um ensinamento pagão. E muitos de nós, já desde, na verdade, a nossa criação, já entramos, nascemos no pecado, né? Uma família de pecador comum. É assim, não é, irmãos? Então, arruinados, né? Verdade, irmãos? Então, veja, irmãos, por que, irmãos? Porque assim viemos nós nessa terra, né? Assim, irmãos, né? Nós como gentios, os judeus já não. Os judeus, quando nascem, né, tiveram uma formação diferente, um ensinamento diferente, foram formados uma nação diferente, separado. Então eles têm outro ensinamento, não é verdade, irmão? Não tem a revelação,
porque assim tinha que ser, né? Porque não puderam aceitar a Jesus como Messias, é outra história, né? Por causa de nós, porque nós tínhamos que receber o Salvador, né? Mas como nação, eles têm outro ensinamento. Você não pode falar por um judeu que existe 3 deuses, eles não aceitam isso. Não é verdade, irmãos? Eles dizem, longe de mim, crer em tal heresia. Por quê? Porque eles sabem que não existe 3 deuses. É ou não é? Mas nós, como gentios, né, como religiosos, mesmo a reforma não tirou esse dogma, né, que veio no ano 325, é ou não é? Do ano 325, pois Satanás colocou um dogma no cristianismo, isso não é de Deus, né, lógico, mas Satanás colocou o dogma das 3 pessoas na Santíssima Trindade. E a reforma não conseguiu trazer isso, tirar isso das igrejas, dos ensinamentos. Nós, como cristãos, veja, irmãos, e não temos nada, né? Nós sabemos o papel de cada igreja, damos graças a Deus pelas igrejas, né? Verdade, damos graças a Deus pelos servos de Deus, e sabemos a importância que é as igrejas, né? Porque imagina o mundo, verdade, se não tivesse as igrejas, né? Que mundo seria? Não é verdade, irmãos? Seria um mundo terrível para os cristãos, né? Verdade? Mas vemos que Deus está nos trazendo a uma realidade do Evangelho, né? Deus nunca rejeitou a reforma, Deus veio na reforma, né? Com Lutero, John Wesley, os pentecostais, e agora por último, Ele está trazendo a revelação completa da palavra, não é assim, irmãos? E Deus não rejeita um católico, não rejeita um batista, um metodista, um assembleiano, Deus não rejeita ninguém, amém, irmãos? Porque todos os filhos de Deus, aí estávamos nós, é ou não é? Deus não rejeita ninguém, né? Nem um maometano, nem um budista, Deus não rejeita ninguém. Verdade, somente que Ele quer trazer, né, cada um dos seus filhos para que venha para a luz da palavra, né? Verdade, irmãos? Então esse é o quadro do chamado de Jesus, né? Então o judeu é diferente, né? O judeu foi formado no ensinamento de um só Deus, não é verdade? Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, né? O judeu sabe que não existe tal coisa como 3 deuses, não existe como um Deus Pai, sendo mais velhinho, quem sabe, né, barbudinho, um Deus Filho com a barbinha feita, sendo jovem, e outro, um Deus Espírito Santo na forma de uma pomba, como 3 pessoas. Isso é paganismo, porque se você pega 3 pessoas, você tem 3 identidades, né? Cada pessoa tem uma formação única, né? Verdade? Então 3 pessoas, verdade, são 3 pessoas diferentes, né? Você pega nós, né, como pessoas, seres humanos, né? Uma pessoa pensa de uma maneira, outra pensa de outra, porque nós somos seres humanos diferentes um do outro, né? Verdade? Então, verdade, no quadro espiritual, nós não podemos ter, segundo a Escritura, um Deus Pai, né, e um Deus menor, Filho, e outro Deus, o Espírito Santo, né? Três pessoas na Santíssima. Isso não. Isso é dogma romano, que começou quando? No ano 325. Amém? Não existe, né? Agora existe um único Deus. Esse é o Deus verdadeiro, né? Esse é o Elohim, verdade? Esse é o Deus de Israel, que eles foram cegados e veio para nós, né? A manifestação do Filho, né? E eles não puderam compreender o Filho quando veio Jeová e nasceu numa manjedoura, e ele cresceu e foi à cruz. Eles não entenderam que esse era o Filho de Deus, não puderam entender. Verdade, irmãos? Mas Deus tem os seus atributos de Pai, né, com Israel na coluna de fogo, guiando, como Filho, né, manifestado em carne, porque o mesmo Deus, né, que ensinou a Israel, que constituiu a Israel, que o mesmo Espírito Santo que enviou os profetas, que escreveram o Velho Testamento, falava que esse menino, ele ia ser Pai eterno. Bem? Verdade? Esse menino que ia nascer da Virgem, ele ia ser o quê? Pai eterno. Que tremendo isso, né? Verdade? Mas ele veio primeiro como o quê? Como um filho, né? Porque ele tinha que redimir a Israel. Ele tinha que redimir os gentios, né? Porque o sacrifício dos animais não era perfeito. Então, dessa forma, ele veio no ofício de filho, né? Então, o único Deus, né, manifestando como Pai, atributo, né? Como Filho também, um ofício de filho, e Espírito Santo, outro ofício, não é assim, irmãos? Verdade? Mas quantos Deus? Um só Deus, amém? Um só Deus. E essa mensagem veio para descortinar bem a fundo, né? Verdade? Esse Deus que estava velado, amém, irmãos?
E que para as denominações ainda continua velado. Por quê? Porque nossos irmãos ainda, né? Pois a maioria batiza na Trindade, não é assim? Por quê? Porque eles crêem em um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito. Então, né, segundo a teologia, eles creem que esses três formam um só Deus, né? Então isso é antibíblico, porque três personalidades, três cabeças, num só corpo. Se existe isso na natureza, né, que acontece em algumas situações, isso é um desvio da biologia, né? E isso não tem nada a ver, verdade, com a identidade de uma pessoa, né? Então isso forma, né, com Apocalipse, várias cabeças formam um monstro, né? Verdade, irmãos? Verdade, três cabeças, né? Três deuses num só Deus. Isso não tem nenhum amparo legal da Bíblia para isso. O único amparo que temos é um só Deus, amém? Agora, se nós não podemos compreender, né, os ofícios, nós podemos orar a Deus e deixar o Espírito Santo amadurecer o nosso coração, né? É diferente, se nós não podemos ter a revelação, porque a revelação não é dada assim de golpe, né? A Bíblia diz que, verdade, que os ensinamentos, né, da palavra de Deus, ela desce como um orvalho, né? Você vai botando esse orvalho como uma chuva fina, né, que cai sobre a lavoura, e você vai absorvendo esse sereno, né, essa relva da graça de Deus, e Deus vai revelando, né? Porque nós viemos de umas trevas para o romper de uma manhã. Se nós continuamos, né, com Jesus, chega um tempo que nós podemos ver totalmente essa pessoa de um único Deus revelado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Porque não é ensinamento teológico, verdade, irmãos? Mas é a graça de Jesus, né? Porque muita gente quer compreender a deidade, compreender a revelação e não procura o Calvário. Não. Primeira coisa, irmãos, é para nós termos um novo nascimento, amém? Por quê? Porque essa família de Deus está sendo formada uma nova criatura, amém? Essa família que nós viemos, pois a promessa é para a família, né, tua casa e assim por diante, mas sabemos que nem todos, né? Amém, irmãos? Mas quando entramos na família de Deus, verdade? Então, irmãos, essa é a família de Jeová, né? Jeová com sua família. O que significa isso, né? Porém, em Gênesis 2, quando ele fez o homem, ele disse: eu sou JVHU. Esse, digamos, né, no hebraico original, não tinha como traduzir isso, né? Então, foi colocada a palavra Jeová, né? Eu sou JVHU. Por quê? Porque o nome de Jesus Cristo iria se manifestar mais à frente, amém, irmãos? Há 4.000 anos depois, né, da criação do homem, né? Amém, irmãos? Porque o mundo foi criado, se sabe lá quanto tempo, né? Mas Deus, desde que Deus criou o homem no jardim do Éden, depois da queda nós temos os 4.000 anos, né? E foi aí onde então Deus, o Espírito Santo, trouxe o nome desse Deus, né? Que ninguém sabia no Velho Testamento, né? Ninguém sabia. Sou Rosa de Saron, lírio dos vales, Jeová, mas que nome, né? É tudo títulos do único Deus, né? Mas quando chegou o tempo, então Jesus disse: eu manifestei o teu nome. Esse nome ele manifestou na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa isso? Eu sou aquele todo existente que tenho criado algo de mim mesmo. Então veja que os filhos e filhas de Deus estavam nele, né? Para ser meu filho, ou um temporário, um amador, o meu pequenino, glória, porque Jeová significa que ele entregou o homem para ser um Deus amador. Que coisa tremenda, né? Por isso que Adão, né, ele era um Deus menor ou não era? Antes da queda, né? Pois sabemos perfeitamente que Adão, ele comandava a terra, não é verdade, irmãos? Agora não, não é verdade? Depois da queda, pois o homem, não é verdade? Perdeu o controle, né, da natureza, perdeu o controle de todas as coisas, né? Só que esse controle está regressando, amém, irmãos? O primeiro controle que nós estamos tendo é da nossa própria vida, amém?
Através dessa mensagem nós estamos regressando, o poder está regressando para a igreja, está regressando individual para cada um de nós, porque nós precisamos primeiro ter uma vitória individual. Vê, a igreja vai chegar a um ponto, segundo a palavra de Deus, né, que nós vamos, assim, de acordo com a profecia, né, todo esse poder vai regressar para a igreja, né, a tal ponto que a igreja, debaixo do comando, nós temos o poder da palavra falada. Que coisa, né? É verdade ou não é? Agora, isso não é pouca coisa, não é verdade, irmãos? Isso não é pouca coisa, né? Verdade? Continuando esse versículo, né? Porque Ele é Pai, Deus, e Ele fez um homem, um Deus amador. Então, Ele não é existente de si mesmo mais, né? Então, agora, além de Elohim, agora Ele é Jeová, né? Ele existe com sua família. Essa palavra do hebraico é lá, Elohim. Agora, Ele é Jeová. Jeová significa aquele que existe com sua família. Agora, Deus fez o homem para ser o dominador de toda a terra. Ele tinha domínio. E a terra era domínio do homem. Verdade, irmãos? Então, Deus criou o homem do pó da terra. Agora, o homem criado do pó da terra, ele não tinha poder. Verdade? Quem é que tinha poder? É o homem criado de Gênesis capítulo 1. Amém? A imagem e semelhança. Amém? O homem do pó da terra, pois imagina nós, né, porque nós estamos vivendo nesse corpo terreno, né? Como nós perdemos a nossa teofania, né? Perdemos. Então, que poder nós temos? É verdade, irmãos? Está difícil, né? Se você cria um animalzinho de estimação e você se descuida, pois se bobear, é capaz até de morder você, o próprio cachorrinho, né? Você meio irritado lá, quem sabe? Tem acontecido isso com algum de vocês, né? Você tem um cachorro animalzinho, isso tem acontecido, né? Imagina cachorro grande, né? Pode dar um acidente, e é o seu animal, né? Você está alimentando ele, dando coisa, mas um dia, pois, ele se aborrece. Quem sabe a comida não estava muito boa, né? E o próprio animal, que você é dono dele, né? Entre aspas, né? E o animal de estimação, se bobear, pois ele lhe morde. Que poder temos nós. Verdade? Você anda na rua aí, se você se descuida, pois um guapeca dá um trabalho para a gente, né? Você está caminhando, sai aí, você tem que enfiar o pé no cachorro, né? Porque o bicho sai, né? Não é assim? Não adianta falar, você, às vezes os berros até podem ajudar um pouco, né? Mas você tem que sair dando pontapé, tudo. Por que, irmãos? Porque o homem perdeu o poder. É verdade? Amém? Perdeu o poder, né? Então, nesse tema, mais para frente, vamos falar certos pontos da família, né? Como que nós precisamos da graça de Deus para ter o poder, né? No nosso lar, nossa família, porque a coisa fica difícil, não é verdade, irmãos? Perdemos o poder, o controle, simples assim. Não é verdade, irmãos? Mas Deus está restaurando para nós, amém? Verdade? Deus está restaurando. Verdade? E a terra era domínio do homem, né? É isso a Escritura? Então, se esse é seu domínio, ele era Deus sobre a terra. Que coisa tremenda, né? Porque nós somos, né? Nós perdemos, mas o propósito que Deus tem conosco, especialmente nessa última era, a noiva de Jesus, é restaurar esse poder para a igreja. É verdade, irmãos? Vê que coisa tremenda, né? Ele podia falar isto e daquele jeito seria. Aí está ele, Deus, Jeová. Aquele que uma vez existiu de si mesmo, mas agora existe com sua família, e os seus pequeninos estão com ele. Aí está você. Que tremendo, né? Imaginemos esse Deus poderoso, Elohim, né? E Jeová, vendo o seu pequenino, né, comandando aqui na terra. Quanto tempo possível, né? Porque estava na eternidade, né, irmãos? Antes do pecado não havia tempo, não havia horas, não havia semana, mês, não havia nada, né? Quanto tempo que Adão comandou essa terra? Estava bonito, né? Deus via Adão falando com a natureza, árvore, muda-te daqui para cá, e cinco, né? Ele fazia o que queria, não é verdade? Ele somente falava, não havia enfermidade, não havia esse problema, não havia nada. Amém, irmãos? Que coisa tremenda, né? Como que seria isso, né? Então, a nossa mente não tem condições, né, muitas coisas de captar, né? A gente somente podemos enfocar pela palavra, né? Mas era uma vida que valia a pena viver.
Hã? Porque veja a vida que nós vivemos hoje, né? Uma vida de cansaço, fadiga e correria, incertezas e moléstias e... Meu Deus, não é verdade, irmãos? Por isso que vivemos no mundo e temos que dar o nosso melhor, né? E o nosso melhor, primeiramente, é servir a Jesus, né? Porque se o ser humano, né, se ele não perde a oportunidade, né? Porque a oportunidade nessa vida é só uma, não tem duas, né? Como se crê, não, na próxima reencarnação eu vou ser o melhor, vou ser uma boa pessoa. Irmãos, a próxima vez que reencarnar, irmãos, se é um perdido, vai para o lago de fogo, não tem a segunda chance. Verdade, irmãos? Porque tem crenças e crenças e crenças, né? É verdade, irmãos? Não. Nós só temos uma chance nessa vida, né? E temos que cuidar com essa chance, não é verdade, irmão? Por quê? Porque às vezes o nosso tempo pode estar tão próximo, as pessoas pensam, não, mas tá... Verdade? Quando nós éramos jovens, adolescentes, pensavam, vai demorar para ser jovem, né? Todo mundo pensa assim, é normal, né? Não temos nada contra isso. Seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não criar complexo com ninguém, Vamos cantar Santo. E quando éramos seu jovens, nome. Né, achávamos que nunca íamos ficar meia idade. E meia idade nunca pensávamos que ia ficar, acontecer. Assim somos nós, irmãos. Verdade? Mas quando damos conta, irmão, pois passamos por tudo isso e estamos nos dias finais. É ou não é? Por quê? Porque o tempo passa mesmo, é verdade. Ninguém pode prender o tempo, né? O tempo está em queda livre, né? Verdade, irmãos? Mas se nós não se descuidamos, né? Se não se descuidamos com o nosso coração, verdade? Então, irmãos, né? Então nós podemos dar o nosso melhor, né? O nosso melhor o que é, irmãos? Primeiro, conhecer a Jesus, né? Primeiro, tratar de ter certeza que nós estamos no altar de misericórdia. Amém, irmãos? Porque se encontramos esse altar e estamos aos pés de Jesus, né? Quais problemas que Jesus não venceu? Porque esse tema da família envolve muitos temas, né? Em muitas situações nós vemos hoje famílias, né, que sofreram, verdade, separações, desavenças, mas como cristãos, voltamos ao tema, né? Como cristãos, qual o problema, verdade, que Jesus não venceu no Calvário? Me diga. Verdade, irmãos? Por mais que o inimigo possa ter alvejado essa família terrena aqui, né? Mas se nós continuamos aos pés da cruz de Jesus, Ele venceu toda desavença, né? Ele venceu todos os nossos erros, Ele venceu todos os nossos pecados. Verdade, irmãos? Então, para tudo nessa vida tem solução, se nós encontrarmos o altar de misericórdia. Verdade? E não virarmos as costas para Jesus. Verdade, irmãos? Porque Jesus venceu todos os problemas, né? Nós erramos, fracassamos, e não temos coisas que não temos como consertar mais na família terrena, é ou não é? Mas na família de Deus, sim. Amém? Verdade? Porque nessa família, a Bíblia diz que nós entramos por um Espírito. Amém? É verdade ou não é? Então, irmãos, Jesus está tremendo, né? Não tem nenhum problema que Ele não venceu, né? Verdade, irmãos? Ele venceu todas as coisas, né? Agora, se alguém erra, é porque não fica aos pés de Jesus, né? Não fica no altar para ser curado, para ser salvo e assim por diante. É ou não é? Verdade, irmãos? Então esse é o erro do ser humano, né? É deixar o dia de graça passar. Verdade? Tem um dia, né? Um dia de misericórdia, um dia de perdão. E a pessoa deixa passar, pois, né? Depois não tem como, né? Porque não tem uma segunda oportunidade. Amém, irmãos? E olha que para uma pessoa cruzar a linha, cruzar os dias de graça, né? Uma expressão da palavra, como o mensageiro diz, o homem faz força, né? As pessoas fazem força para rejeitar a graça de Deus. Deus fala uma, fala duas, fala três, fala uma semana, um mês, um ano, 2 anos. Às vezes fala até a velhice e a pessoa, pois, não se conserta com Deus. É ou não é? Então é difícil a pessoa precisa de muita ousadia, né? Verdade, irmãos? Mas é o caminho que não devemos trilhar, amém? Porque nós não sabemos os nossos dias, né? Para alguns, verdade, né, os dias são prolongados, para outros, né? Então nós não temos certeza dessa vida, né? A única certeza que temos, irmãos, é nós não rejeitarmos a graça de Jesus, amém? Não rejeitarmos, né? Porque para tudo já nosso Senhor tem providenciado para nós, como filho de Deus, porque um dos atributos que Ele tinha era o maior, por assim dizer, né? Era de ser Salvador. Porque como curador também estava tremendo o atributo, não é verdade, irmãos? Mas como Salvador eu creio que estava maior, né? Era um dos atributos de Elohim
que estava, verdade, nele que ele manifestou, dele ser o nosso Salvador. Amém? Então é isso que nós não podemos, né? Nunca perder, verdade, o nosso chamado. Então, amados irmãos, veja, ninguém conhece, né? Sabia que o nome de Jeová não está correto, como o senhor está falando, né? Não está correto. Qualquer um sabe, o doutor veio, o irmão sabe que isso é verdade. Os tradutores nunca conseguiram traduzi-lo. Soletra-se J-U-H-V. J-V-H-U, quero dizer, né? Não é Jeová. Não conseguiram chegar perto. Eles não sabem o que é. Chamaram-no de Jeová, mas não era o seu nome. Verdade? Títulos, né? E esse título ainda tiveram que escrever dessa maneira, né? Porque eram letras, né, separadas, né? Então, nessa mensagem, quando Deus, na Bíblia, a palavra em Gênesis 1 disse, no princípio Deus, tome esse nome Deus no hebraico e veja o que significa. Soletra-se, então, né, no original, no hebraico, soletra-se Elá, Elohim, que significa o todo, o que existe por si próprio, o todo suficiente, o forte. Não havia nada antes disso. Não havia ar, não havia estrelas, não havia umidade, não havia atmosfera, não havia átomos. Vê? Então, para o pessoal do Big Bang, né? Não havia átomo para explodir. É assim que se fala o nome? Big Princípio, Deus. São teorias, né? Teorias não conseguiram chegar perto. Teorias tolas, né? Meu Deus, não havia moléculas, não havia nada. Então, que explodiu o quê? Pois não havia nada. Não é verdade? Amém, irmãos? É umas teorias tolas, né? Meu Deus do céu. E a nossa geração é uma geração de cientistas, né? Pois por aí tem um filho de Deus, né? Nós sabemos que Deus tem uma testemunha em todo lugar, é verdade? Por aí tem um cientista verdadeiro, por aí tem médicos verdadeiros, tem até, por assim dizer, advogados, gente honestas, né? Mas, irmãos, né? A maioria são de Satanás, a Bíblia diz, né? Os advogados, a maioria, são ladrão. Verdade, irmão? Muitos dizem, eu escapei de um ladrão e caí na mão do outro. Porque é verdade. Não que estamos depreciando a profissão, né? Porque tem gente honesta, não é verdade, irmãos? Né? Tem gente honesta, tem. Por isso estamos fazendo ênfase. Tem médico verdadeiro? Tem médico verdadeiro, né? Mas a maioria também são charlatão, né? Vem de umas teorias vagas, não sei o quê, acha que, não, médico não pode fazer nada, não pode curar ninguém. Verdade, irmãos? Eles podem só ajudar a natureza. O médico não cura ninguém. Agora, o remédio, a medicina, né, que Deus deixou na natureza, você coloca ela de diversas formas, né, e o médico pode, como o mensageiro diz, ele pode enfaixar, se você quebrou um osso, bota no lugar, e assim por diante. Mas quem que vai fazer a cura? Quem que vai reagir? O seu organismo, né? Então, Deus é que deu a autodefesa para o seu organismo, é Ele. Jeová Rafa, Jeová Jireh, é Ele que cura de todas as enfermidades, não é assim, irmãos? Não há remédio que faz efeito se não for Deus, não há nada. Por isso que na grande tribulação, pois que adianta remédio? Não é assim que diz a palavra? Que adianta enfaixar um osso quebrado? Na grande tribulação, porque o Espírito Santo vai sair dessa terra. Que Deus nos livre, né? Verdade, irmãos? Que Deus nos livre, né? Porque Deus saiu, acabou tudo, né? Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, né? Então tem sempre em algum lugar... pode ter um político de Deus, pode ter, no meio da multidão tem umas pessoas, ou pelo menos que faz defesa, né? Que se Deus não usa certos homens, que desgraça viria sobre a nossa nação rápida, né? Verdade, porque você toma certos homens que a mente deles estão endemoniadas. Por quê endemoniadas? Porque você vai observar, né, sendo representante disso, daquilo, se deixasse correr solto, eles queriam fazer leis que se você, não adianta perder tempo com isso, né? Mas se você vai observar as pilhas que tem, para provar lá, quem sabe, dá uma tonelada, 2, 3, sei lá, de papéis, leis de sodomitas, de corrupção, de pecadores, e leis tão podres que a gente não há palavra para falar diante da congregação. Se vocês for procurar, vocês vão ver. Entende? Certos tipos de leis, né, para colocar em prática, de corrupção, degeneradas, gente podre, mente podre. Verdade, irmãos? Não, só a graça de Jesus, não é verdade, irmãos? Só a graça, né? Então tem que ter alguém para frear, tem. Deus usa, né?
verdade? E sabemos que teve, no passado especialmente, os Estados Unidos teve homens, como Abraham Lincoln, George Washington, foram homens de Deus, né? Foram como apóstolos para aquela nação. Por que aquela nação foi abençoada? Porque aqueles homens redigiram a Constituição baseada na Bíblia. Não é verdade, irmãos? Então, foram homens de Deus. Então, mas só que o nosso melhor, primeiramente, é servir a Jesus, né? A política, porque se o ser humano, assim como a religião já tinha tomado, não perde a oportunidade, né? Porque a oportunidade está em todos os setores, nessa vida, mas em todos os setores Deus tem as suas testemunhas. Não, na próxima seja onde for, Deus tem testemunhas. Ser uma boa pessoa, porque Deus vai levantar esses corruptos, né? Que reencarnar, irmãos, esses incrédulos, sodomitas, lago de fogo, Deus vai levantar e vai trazer uma testemunha e vai julgar eles por uma testemunha. Tem crença, né? Verdade? Não. Nós só temos uma chance nessa vida, né? Ele era Deus, né? E temos que cuidar com essa chance, né? Não havia nada antes disso, não é verdade? Não havia nada. O nosso tempo pode estar tão próximo, as pessoas pensam, não, mas tá... Verdade? Quando nós éramos jovens, adolescentes, pensavam, vai demorar para ser jovem, né? Para ser Salvador, não temos nada para ser Pai, para ser Deus, né? Vamos cantar Santo, quando éramos seu jovens, nome, achavam que nunca não era Deus, porque não tinha meia idade, né? E meia idade nós pensávamos que ia acontecer. Mas nenhuma adoração. Assim, Deus é um objeto de adoração. Então nós temos que cuidar, pois passamos por tudo isso. Aonde está o nosso coração? Verdade, irmãos? Eu entendo que nós temos muitos problemas nessa vida, muitas dificuldades, mas o nosso coração, verdade, irmãos, temos que, com a graça de Deus, colocar o nosso coração, em primeiro lugar, em direção ao altar de misericórdia. Verdade? Primeiro Deus, na verdade, se nós queremos ser bem-sucedidos nessa vida, né? Porque a promessa de Deus é para essa vida e para a vida vindoura, né? Mas o que permanece é a vinda vindoura. Se nós queremos algum dia alcançar vida eterna, verdade, irmãos? Então, nosso coração deve de ser entregado para Jesus, não é verdade, irmãos? Ter uma experiência cada dia na direção certa, né? Não que nós vamos do dia para a noite ser autossuficiente, né? Nós vamos ser grandes homens espirituais. Não, irmãos. Verdade? Mas se nós estamos na direção certa do Evangelho, verdade, irmãos? Se você está no seu posto de dever, se você no seu coração, você sabe, né, que você precisa caminhar num caminho correto, e você pratica aquilo que Deus pede, que o Espírito Santo pede, o que Ele pede para nós? Que cada dia nós venhamos aos seus pés, amém? E que nós façamos a nossa oração de um coração verdadeiro, é ou não é? Que nós pedimos a Ele misericórdia, que nós pedimos que essa obra de graça se faça na nossa vida, é ou não é? Se nós fazemos todo dia isso, e nós damos crédito para a sua palavra é a mensagem desse dia. O que é a mensagem? É a Bíblia. Não é um livro de credo, é a Bíblia revelada. Verdade, irmãos? Então, se nós praticamos isso diariamente, então, dessas trevas que todos nós viemos, a Bíblia diz que vai amanhecer o dia. É ou não é? Vai ter um dia perfeito na nossa vida. Então, nós não saímos das trevas de golpe para a luz. Lutero não saiu, né, de imediato das trevas, da era das trevas, para a revelação de Apocalipse 10:7. Não, teve um caminho a correr a igreja. Teve ou não teve? E na nossa vida é de igual maneira, não é verdade, irmãos? Então, se nós estamos no caminho, né? Nós não desprezamos a graça de Jesus, estamos no posto de dever. Às vezes com oscilações, mas estamos no posto de dever. Amém? Verdade? Sabemos o nosso compromisso com Deus, esforçamos o nosso coração, pedimos perdão, porque a nossa salvação vem baseada no perdão de Jesus, né? O fundamento é a graça, é o perdão, né? E nós mantemos no nosso posto de dever, verdade, irmãos? Então, o nosso coração, passo a passo, Deus vai circuncidando, é ou não é? Verdade? Por quê? Porque nós podemos, né, no profundo do nosso coração, ter um outro ídolo, né? Verdade? Então, Deus é um objeto de oração, né? Qualquer coisa que nós colocamos, e como eu expressei para os irmãos, nós viemos de um paganismo. Como, verdade, como gentios, nós nascemos no paganismo. Então, Deus nos tira dessa adoração pagã, desse coração, verdade, incircunciso, e vai nos trazer para sermos adoradores de Jesus, né? Em espírito e em verdade, a Bíblia diz, não é assim, irmãos? Passo a passo.
Estamos no posto de dever, então Deus faz essa obra, porque a obra que Ele começa, Ele aperfeiçoa. E não havia nada para adorá-lo. Assim havia atributos nele para ser isso, para ser Salvador, para ser curador, para ser todas essas coisas que Ele é. Verdade? Elohim é o termo hebraico para designar divindade de Deus. Na Torá é o primeiro termo utilizado em relação à divindade, como consta no livro de Gênesis. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Tem alguma Bíblia, eu creio, que fala assim. Correto, Pichon? Nunca leu? Alguém já leu alguma Bíblia que diz no princípio Elohim? No espanhol, eu creio que eu já lia, ou propriamente, talvez no inglês se encontra melhor, no princípio. Em algumas Bíblias diz, no princípio criou Elohim, né? Não usa Jeová, Elohim, verdade? Consiste na palavra Eloá, o único Deus judaico teria o sentido de plural, majestático, ou seja, uma reafirmação do poder da divindade. Isso o dicionário está falando, né, os historiadores, né? Basicamente a palavra Elohim no hebraico significa Deus, né? Isso tudo é dicionário, né? Porém devemos notar que o significado da palavra no hebreu é uma palavra no plural. Então essa palavra Elohim, ela está no plural, né? Verdade? Elohim, aquele que existe mesmo, mas lá ele existia e os atributos, a sua família, os filhos de Deus já estavam nele. A tradução para o português traz uma pessoa no singular, mas o sentido no hebraico desta palavra é plural, como várias pessoas em uma só. Verdade? Essas pessoas nós sabemos que atributos, né, como filhos, né, não como, assim como expressamos, né, deuses, né, porque não existe outro Deus além de Jeová, né? É muito interessante perceber esse ponto, pois apesar da palavra tratar-se de um plural, no texto hebraico, ela é seguida por palavra no singular. A palavra Elohim, sendo o plural que é novamente encontrado cerca de 2.500 vezes apenas no Pentateuco. Bom, eu não fui verificar, né? Mas aqui estão falando os historiadores, né? Então, amados irmãos, eu vou convidar os irmãos para nós colocarmos de pé. E eu creio que com a graça de Jesus, né? Estamos aprendendo cada dia, através da palavra de Deus, como nós podemos ter novamente essa mudança de natureza, né? Ser uma ovelha, verdade, totalmente curada, liberta, né? Sarada, nossa alma curada do paganismo, da incredulidade, do ceticismo, das maldades. Isso se precisa-se para isso um coração novo, não é assim, irmãos? Porque com esse coração velho não podemos chegar a alcançar esse alvo, né? Verdade? Mas com um coração novo, e esse coração novo vem através da obra do Espírito Santo, vem através da palavra, porque a palavra de Deus é uma semente, né? Verdade, irmãos? Que germina, né? Que fecunda. Então na nossa alma nós temos essa semente para fecundar, como o óvulo, né? No ventre da mulher recebe a vida do macho, de Jesus, né? E quando nós recebemos essa vida da palavra de Deus, então começa a fecundação. Está maravilhoso? Verdade, irmãos? Então andávamos perdidos, ovelha desgarrada, até então estávamos totalmente perdidos, não é verdade, irmãos? Não havia maneira de regressar. Mas quando ouvimos o Evangelho da paz, das boas novas, então a nossa alma concebeu a vida de Jesus, amém? Porque o homem, o macho é que tem hemoglobina no sangue, é verdade ou é? Então nós recebemos a vida do varão, né, assim, de Jesus, verdade, irmãos? Então ele nos encontrou, amém? Então, verdade, irmãos? Então a maneira de nós sermos encontrados é recebermos a vida de Jesus, né? É a vida da palavra de Deus. Verdade? E para nós, nesse último dia, a palavra de Deus tem sido muito clara. Ele tem vindicado, tem provado que é o mesmo Jesus Cristo, né? O mesmo Jesus que falou, né, desde o dia dos apóstolos, que falou durante as eras, é o mesmo Jesus que estamos ouvindo nesse tempo final. Vamos pedir então a bênção, amados irmãos. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos nessa manhã pelas tuas misericórdias, Pai. Porque como nós poderíamos, na era de Laodiceia, Senhor, como poderíamos, ó Pai, chegar, Senhor, a essa unidade, Pai? Como poderíamos ser essas ovelhas, ó Pai, e termos essa natureza do Cordeiro em nós, a menos que o Senhor tirasse, Pai, essa natureza de um pecador, Pai, coisa que as religiões não têm poder para fazer, mas a Tua graça, o Teu amor, Pai,
a semente palavra enviada através de Jesus Cristo, Pai, através do Evangelho, das boas novas, essa semente tem esse poder. A vida está nessa semente, ela tem esse poder de se reproduzir. Assim, Pai, deixa que nossa alma, Senhor, venha conceber essa semente, Pai Celestial. E depois que concebemos, permita que essa semente nós possamos dar a água, o sol da justiça, para que possa crescer, Senhor. Assim que permita-nos, ó Pai, como aquela semente do lírio dos vales, possa sair desse lodo, Pai, e ter esse perfume da rosa de Sarão. Assim, Pai Celestial, pedimos a Tua bênção agora, para esse dia, a proteção para cada um de nós, e assim dá-nos graças, Senhor, que possamos vir ouvir a palavra nessa noite, Pai, e que isso possa ser para nós uma porção a mais do Teu Espírito, Pai, uma porção a mais do crescimento, Pai, desses últimos dias, Senhor. Assim que pedimos agora a Tua bênção, a proteção, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, ah, não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti, necessita mais de Ti. Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, somos tão gratos, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem falado conosco nesta manhã, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos na Tua casa, Senhor. Agora viemos Te pedir, Senhor, que o Senhor possa estar levando a cada um aqui, Senhor, aos seus lares, livrando-os de todo perigo, de todo mal, Senhor. Leva-nos em paz e que nós possamos, se assim for da Tua vontade, estar aqui na parte da noite, cantando louvores e ouvindo o Teu santo profeta, Senhor. Te agradecemos e Te pedimos o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Glórias a Deus. Quantos foram abençoados, irmãos? Amém? Os irmãos podem se assentar. Os irmãos estão despedidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Vão em paz e até logo mais à noite, se assim Deus permitir. Glórias a Deus. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração.
diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções e falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, isto falo a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções e falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. E Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conhecia em canções e falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. E diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração.